A pergunta de ficado $1 caro. milhão. Opa, manda. Eu fiquei com o Haluka? Que é a Ah. pergunta que todo mundo fez durante todo o Eu não período fiz. dessa confusão. Sim, Ó. eu e o Haluka a gente teve um caso. Eita. Eu e o Haluka a gente teve um caso Pegou. desde o primeiro dia em que a gente finalizou a Explanou. gravação do dossiê. No dia em que a gente terminou a gravação do dossiê, foi a noite que a gente ficou pela primeira Que vez. isso? Rolou sexo? Putaria pesada? Que isso? Rolou? Que isso? Todo mundo pergunta isso. Rolou, Iane? Rolou putaria? Eu não Rolou perguntei sexo? isso. Não chegou a rolar sexo. Rolou sim preliminar. Rolou preliminar. Não rolou sexo porque o Haluka era virgem. A gente chegou a tentar. A primeira vez que a gente pensou em fazer, ele perguntou pra mim se eu tinha camisinha. Eu falei que eu tinha no meu quarto. O Haluka tá tentando, de todas as formas, usar isso de uma maneira onde ele vai alegar que eu assediei ele. Que isso, A minha cara? sorte foi que, num determinado momento, eu avisei Pra que pra expor uma isso certa pessoa assim? que isso poderia acontecer. Rolou um babão. E eu me preparei pra isso. Que horror. Justamente porque eu fiquei com receio disso acontecer. Ok, eu acho que ninguém tava esperando por esse plot twist tão gigantesco assim. Aconteceu quando o Haluka encontrou o Jinhaeli, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, que o Jinhaeli talvez fosse pensar em retirar os processos feitos contra o Haluka e até mesmo contra o próprio Yanni. Só que isso acabou mesmo se concretizando. O Jinhaeli foi lá na casa do Yanni, eles conversaram, se alinharam e meio que fizeram as pazes, né? Então, beleza. Finalmente as pessoas pensaram, essa treta acabou, cara. Graças a Deus. Só que aqui tá, né? O Yanni, ele tava continuando a postar vídeos relacionados e com o nome do Haluka pra falar sobre outros assuntos que não era assim exclusivamente do Haluka ali. Na verdade, o Haluka nem participava mais dos vídeos. Tinha a foto e o título se referindo ao Orochinho e também o nome do Haluka ali no dossiê. Mas como sempre, isso só foi mesmo pra chamar a atenção das pessoas. Beleza, depois disso ele acabou postando uma foto lá no Twitter com o Orochinho. O Orochinho acabou se esclarecendo, falando que aquilo ali é uma parada meio que forçada pelo Yanni, que o Yanni não parava de correr atrás dele pra tirar aquela foto. Até fez um vídeo comentando sobre isso. Só que depois que o Yanni viu isso, segundo ele, o Orochinho mentiu sobre aquela situação. Ele mentiu sobre aquele encontro e tudo que ele disse ali na live. Ok, aqui é uma coisa que não dá pra mim confirmar nem afirmar nada, tá ligado? Porque cada um vai ter sua palavra, cada um vai dar sua versão e pronto. Você não vai saber aqui quem realmente tá falando a verdade. Enfim, passou. Eu acho que não vai ter treta e não tava tendo treta nenhuma entre eles dois. O Orochi não queria nem mais mencionar nada relacionado ao Yanni, por exemplo. Que aí o Yanni acabou fazendo várias lives, eu acho que na Twitch mesmo, eu não tava acompanhando. E uma das lives ele estava criticando muito vários criadores de conteúdo, principalmente o pessoal que produz conteúdo de opinião. Sobre pro Ramsés, pro Professor Dark, pra Bianquinha, talvez até pra mim ali, cara. Enfim, em uma dessas lives, ele também falou sobre a relação dele com o Haluka. E talvez aquilo que todo mundo tava pensando que tava acontecendo no off, realmente aconteceu. Eu vi várias piadas e vários memes relacionados ao Yanni, dele ter um caso secreto com o Haluka, que eles estavam se pegando no off, e não é que era verdade mesmo. Ele acabou falando que essa relação, ela começou bem e depois foi ficando bem desgastada. Os dois realmente estavam tendo caso, ficava se pegando aí, só que ele não tava querendo ter relacionamento sério, então, sei lá, segundo o Yanni, o Haluka surtou de vez, dizendo que pra ele ela foi apenas uma putinha. Por que vocês não namoraram? Vocês e o Haluka não eram um casal? Vocês não estavam se dando super bem? Porque, num determinado momento, o Haluka veio me questionar o que a gente tinha. E eu virei pra ele e falei que não tinha nada, que a gente era amigo. Ele ficou extremamente revoltado. Eu falei pra ele que eu era poligâmico, que eu não tinha interesse de namorar tão cedo. Eu terminei um relacionamento no começo desse ano e eu não tenho interesse em namorar tão cedo. Ele ficou surtado, ele virou pra mim e falou assim, então eu fui só uma putinha pra você e que não sei o que, pipipi, surtou, Putinha! falou um monte. Falou no ar. A gente continuou seguindo o trabalho aqui em São Paulo, mas ele tinha esses altos e baixos de pico de raiva. Então eu já tava meio que acostumado a conviver com isso, porque eu já tinha percebido que era uma coisa natural dele. Então toda vez que ele tinha esses picos de raiva, eu tentava dar um espaço pra ele acalmar um pouquinho os ânimos e depois eu tentava conversar com ele novamente. A Bequinha foi a primeira pessoa a comentar sobre isso, trazendo esse Exposed, onde a gente vai ver várias partes e vários momentos onde o Yanni tá, tipo, realmente muito louco ali, mano. O Yanni aparentemente não tá muito bem de saúde não, cara. Em vários momentos você vai ver ele se tremendo, começando a chorar, principalmente porque o karma tá voltando contra ele, né? Vocês sabem que o Haluka fez aqueles vídeos acusando o Jinhaeli de ter assediado ele. E agora, segundo o Yanni, o Haluka vai tentar fazer a mesma coisa com ele. Então, sei lá, talvez na mente dele, ele achou melhor comentar isso antes que o Haluka fizesse qualquer coisa. Seguindo, no dia em que eu expulsei o Haluka da minha casa, foi literalmente esse dia aqui. Eu tinha mandado o documento do quinto andar, pra ele preencher há mais de uma semana. Eu tentei fazer esse documento 2, 3 vezes. Ele não tinha função nenhuma todos os dias. Ele só tinha uma função, tirar a foto com a porra do RG na mão
pra eu mandar pro quinto andar. Que isso, pô? E ele tinha a função de preencher uma planilha com os dados pessoais dele pra eu poder assinar o contrato e tentar entrar como fiador dele. Tá? Veja o documento do quinto andar que está faltando, já manda isso agora. Irei fazer isso assim que eu descer. Porque ele queria que eu lavasse as roupas dele também, né? Porque o aplicativo da lavanderia coletiva ficava no meu celular. Só que o que acontece? Segundo ele ficava à minha disposição pra lavar roupa. Tá ligado? Folgada, Então, além de eu velho. dar todo o suporte pra Que ele. mina folgada da casa, porra. O suporte em relação à possível. gravação. Contratei. É vômito no lixo, lavandaria câmera de free, que 50 isso? pau pra poder fazer a câmera e a lente pra fazer o vídeo do dossiê. Fazer toda a parada. De Cara. tudo que tinha acontecido. Eu gastei sem brincadeira, papo de 15 mil reais. Eita porra. Qual que era a condição? Caro, hein? A ideia do privacy era sair no primeiro vídeo. Porque ia dar um boom do caralho. E a ideia era que o Haluka fizesse um pé de meia. Eu queria que ele fizesse um pé de meia pra ele se reerguer, pra ele ter segurança, pra ele poder ter um apartamento pra ele ter dinheiro pra ele investir no futuro dele. Porque eu era otário. Porque eu acreditava que o Haluka tinha chance de mudar, que o Haluka era um coitado. Que o Haluka tava no palco do entretenimento. Era otário mesmo. Tá ligado? Eu Concordamos. achei que o Haluka tava sofrendo. Concordamos nisso. Otário, eu sou otário. O nome- Olha o que o filho da puta teve a coragem de falar pra mim. Não parecia no dia que você tentou tirar minha virgindade. Nossa, que nojenta, né, mano, essa mina. Vai tomar no E isso cu. tá bem longe de Que ser uma isso? colônia de férias. É um inferno. Se eu estivesse todo feliz e achando isso incrível como colônia de férias, eu não teria que ter passado os últimos dias dopado. Não Então fale vai merda. embora, filha da puta, né não? Não adianta você tentar se fazer de coitado agora. Você chegou bêbado e não falou nada. Você é um covarde manipulador. Eu estou cansado das suas brincadeiras. Eu te ajudei, eu salvei a sua pele. Essa E mina é agora eu quero nojenta, mano. distância O de Yannis você não se é você bom, mas continuar essa agindo mina como consegue ser moleque. pior que tudo. Essa mina consegue ser pior do que tudo. Exalando bebida, como você disse? Como você sabia? Então você tá mentindo. Eu não exalo bebida. E moleque, kkkkkk, pelo amor de Igual Deus. criança, né? Nojenta. Assim como a sua história do Dark. Lembra que eu falei do Dark? Do amigo dele? O André? Vocês lembram do Dark? Lembramos. Assim como a sua história do Dark. Eu entro no quarto e escuto vocês se beijando. E depois vocês espalhando pra geral que ele abusou de você. Você tem 28 anos e mal lava a própria louça. Se toca. Isso daqui é um grande problema. Eu não vou falar pra vocês que o Yanni tá falando a verdade ou não. Mas, dado assim aos vídeos que ele trouxe a respeito desse dossiê, a gente fica com um pouco de pulga atrás da orelha pra acreditar em tudo que ele vai falar, né? Mas realmente essa parada aí seja verdade, como também não seja. Mas as pessoas ficam assim um pouco com o pé atrás pra acreditar nas palavras do Yanni, que toda vez que ele trouxe o vídeo relacionado ao caso do Haluka, ele passou vergonha, cara. Talvez o único vídeo assim que ele foi um pouco mais sério foi desse último dossiê. Mesmo que ele tentou fazer ali um clickbait, né? Usando a foto do Orochi, o nome intancável. Mas ainda assim foi uma parada assim mais interessante. Embora eu não concorde com muita coisa que ele tenha dito ou falado ali. Até porque ele tava acusando várias pessoas de crimes horríveis. Nessa sua live, ele várias vezes demonstra, mano, que ele tá muito abatido, cara. Em várias situações ali do caso dele com a Haluka, do problema do relacionamento deles ali dentro daquela casa quando eles estavam meio que morando juntos. É realmente uma parada assim que deixa você até com pena do cara, mano. Hoje é dia 14 de maio, 4h22 da manhã. Eu quero gravar esse vídeo sozinho porque eu não quero botar minha mão no fogo por nenhuma das pessoas com quem eu estou envolvido hoje, simplesmente porque eu acredito que elas não são de confiança. O Jean e a Rebeca acabaram de sair daqui de casa e eu, essa madrugada, por volta das 2 da manhã, eu deixei o Haluka em Mojimirim. Tá baixo mesmo. Hoje foi pra mim um estopim. Eu e o Haluka, a gente teve um caso no período que ele esteve aqui em São Paulo. A gente chegou a ficar algumas noites. Só que no final das contas, o Haluka começou a dar a entender pra mim, num determinado momento da nossa discussão, que eu havia assediado ele. Pra Ele mim, ficou mal, ele esse tá mal. foi o meu limite em minha Ele tá abordagem respirando. com ele. Porque tudo que aconteceu entre a gente foi consensual. A partir do momento que eu percebi que ele tava tentando fazer isso, pra tentar simplesmente usar uma blindagem e tentar me ferrar no Touro tá futuro, bufando? eu decidi que esse era o momento de eu me afastar dele. Calma. Eu deixei a Yasmin suavemente comentar Que isso? disso, justamente Porra, tá galopando. Ok, mano, não teve como eu não rir nesse momento. Eu não tanquei a Bianquinha quando fez essa piada. Eu, diferente do Yanni, eu tenho empatia. E, cara, eu fiquei meio que triste vendo ele falando tudo aquilo, ele se tremendo. Dá pra ver claramente que ele precisa, assim, de cuidados médicos. Só que depois de um segundo, ele começa a atacar outra pessoa, assim, simplesmente do nada, mano. É bizarro, cara. a Tiesa teve coragem de assumir a bronca da merda que ela fez depois que saiu o dossiê 4. Você viu como ele ataca as outras pessoas? Ele fez de coitado, mas ataca Vai. a Tiesa. Do nada, isso que é foda. É foda defender. Ele ataca o Stott, ataca a Tiesa, vai me atacar. Então assim, ele não tá nem aí Covarde. também. É foda também, sabe? Ele Eu tá lá, não mano, mas ele fiz isso ataca. por Continua dinheiro. atacando. Eu não fiz por
por dinheiro. Mas ele tá muito mal, mano. Eu fiz porque eu achei que tava errado. Coitada da Tiesa, velho. Tem Tava nada tudo a ver com errado. isso. Também até aquela parada da arma com cereal raspado que todo mundo viu que vazou uma vez aí no Twitter. Pessoas estavam falando que era do Haluka, eu não sei, não posso confirmar, mas aparentemente, segundo o Yanni, era realmente do Haluka, né, que era do padrasto dele. Aqui, ó. Você acha que eu tava mentindo ou na live, na live não, na call de ontem, né, Haluka? Você achou que eu menti pra você, né, Haluka? Que eu gravei as calls? Você achou que eu menti? Olha aqui, Haluka, Discord. Aqui, ó, Haluka. Completinho pra você, Haluka. Tá porra. Qual que é o nome desse? Completo. Ele bota um nome nos prints, é mó criativo os nomes. Inclusive você confessando que já se livrou da arma de cereal raspada. Caralho. Alegando que era do seu padrasto, que é policial. Mentira, ele é vigilante. Provavelmente ele é CAC, né? Colecionador. Só que a arma com cereal raspada é crime. Nossa. A arma com cereal raspada só serve pra uma coisa: matar. Tá porra. Sem ninguém descobrir. Eu quero que se foda, mano. Nossa. De verdade. Nossa. Eu quero que se foda. E eu vou falar pra polícia. Eu vou falar tudo pra polícia. Mano. Inclusive, que você... Inclusive que você falou pra tua mãe colocar sonífero pro teu pai. Esquizofrênico, porque ele batia nela. Eu vou falar tudo pra polícia, mano. E o Se pai vira com morreu, essa né? bomba. Lembra que o pai morreu. Você tentou brincar com a pessoa errada, Haluka. Estranhamente. Enfim, isso aqui são palavras do Yanni. Eu não sei se tudo que tá sendo dito ou falado aqui é realmente verdade. Tudo isso aí aconteceu. E realmente que o Haluka vai fazer algum vídeo tentando dar algum exposed nele. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Mas se vocês aí estavam pensando que tinha acabado, tinha morrido essa treta, pelo visto ela só tá começando tudo de novo. E agora com a pessoa que tava ali disposta a defender o Haluka. E aí que tá, né, Yanni? Ninguém mandou você se meter numa parada que já tava meio que afundada, cara. Você se meteu, se ferrou e aparentemente aí levou uma facada nas costas. Agora tudo aquilo que você fez, principalmente, sei lá, no caso do GL, por exemplo, você tava aí disposto a ficar do lado do Haluka, independente de qualquer coisa. Você mesmo admite várias vezes que você sabia das paradas erradas que o Haluka fez, e ainda assim você tava querendo acobertar ele pra, sei lá, tentar defender e proteger o Haluka. E agora você viu que o Haluka não tá nem aí pra você e aparentemente vai fazer um vídeo te acusando de ser um assediador. E é justamente aquilo que você tava fazendo com o GL, né? Acusando ele também de ter assediado a Thaís e até mesmo o próprio Haluka, cara. Pra você ver como que são as coisas, cara. É realmente muito complicado isso, mano. O karma, ele é inevitável. Que é uma parada muito confusa. O Yanni, ele falou várias coisas que ele teve que passar com o Haluka quando eles estavam ali juntos. Até de uma mensagem que ele mandou pra própria mãe do Haluka pra se precaver dessa acusação que ele vai fazer contra ele. Eu consigo sentir o desespero dele, mano. Aqui, ó. Ela tava com foto ainda. Ela tava com foto, Tipo, mas eu acho que a mãe não chegou a receber. A Yasmin me chamou de Nina, Chance. estou te escrevendo porque acho melhor você levar o Haluka de uma vez por todas a um psiquiatra. Ela é totalmente doente. Eu levei ela de volta a Mojimirim. Isso é verdade. Porque ela teve a coragem de me acusar de assediador. Sendo que ela passava a mão em mim e me beijava sempre. Ela Passava a acusou mão o seu em mim? marido de ter assediado ela várias vezes. Que isso? Eu tô falando no ela porque a mãe do Haluka, toda vez que falava comigo sobre o Haluka, não Para chamava ele de tudo, Haluka, então. chamava de Júlia e chamava pelo Para aí. pronome feminino. Para a mãe aí, não Patrick, conseguia pausa chamar aí. ele de Haluka e no pronome masculino. Você chama a Haluka de ela, de Júlia, mas se eu falei, né, ela, e todos nós que chamamos ela de ela, somos transfóbicos, né? Estranho, né? Estranho isso ter acontecido, né? Então é ela, né, Yannis? Então é ela. Né? Não tem essa de, porque a mãe considera ela de Júlia. Então fala ela, meu amor. Mas a transfóbica sou eu, né, por falar que sempre falar de ela, mas ele mesmo chama de ela. É eludê-lo. Vambora, continuando. Então, eu percebi que ela preferia que eu tratasse a filha dela no pronome feminino, então foi dessa maneira que eu tratei. Eu levei ela de volta a Mojimirim porque ela teve a coragem de me acusar de assediador, sendo que ela passava a mão em mim e me beijava sempre. Ela acusou o seu marido de ter assediado ela várias vezes e falou que a senhora matou o seu ex-marido, o pai dela. Nossa. Ela queria se mudar pra São Paulo Essa escondido. acusação? Não queria nunca mais A senhora voltar porque matou o falava que marido? você olhava pra ela com cifrão. Gente, Que você só queria usufruir dela e usar como banco. Ela me fez falar com a sua outra filha, que me fez acreditar nisso durante muito tempo. A Tamires. Isso, cara. Eu mandei a Júlia embora da minha casa porque ela se alcoolizava todos os dias e colocava a culpa nos outros. Porque ela vomitava no 21º andar toda noite. Porque ela queimou mais de 20 mil reais que eu coloquei na mão dela. ela só comprou um piano. Sua filha me acusou de um crime que eu nunca cometi.
Eu nunca fui desrespeitoso com a Júlia. Pelo contrário, eu acreditava que ela precisava de ajuda e tentei fazer o possível. Porém, como a senhora é a mãe, já deve imaginar o poder de persuasão dela. Queria te falar que eu gravei todas as últimas ligações que eu tive com ela, porque eu sabia que... Eu acho que não peguei essa parte. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp pra dar uma olhada. Um minuto. Eu vou tirar um print com o negócio aberto pra vocês, peraí. Cuidado, vai vazar tudo, menino. Calma aí que essa parte talvez vaze, mano. Tem que tomar cuidado. Minha família tá me escrevendo. Ah, não vai vazar? Então tá suave. Tá bom, Fá. Daqui a pouco eu tô aí. Boa. E aquela coisa, né? Quando eu falei do karma, realmente uma parada inevitável. Ele fez várias acusações do Jean L ali com a Thaís, acusando ele de ter assediado a guria. Eu acho que agora ele tá sentindo na pele o que o Jean L sentiu. Esse desespero de talvez uma indignação. Se realmente essa parada que for acontecer, talvez aí nesse futuro próximo, caso o Haluka solte alguma coisa, seja realmente mentira ou verdade. Não sei. Realmente eu não sei. Agora também não posso falar pra vocês que ele é o mocinho ou o Haluka também é a mocinha. Porque não é assim, cara. As coisas que esse cara fez ainda não dá pra você esquecer. Não dá pra você deixar de lado. Ele fez várias acusações com várias pessoas de forma muito desrespeitosa e até mentirosas. Bom, a única coisa é esperar. Não tem muito que a gente fale aqui. A Bianquinha, ela deixou ali no seu fixado a mensagem que o GL mandou pra ela no PV, falando que essas coisas que o Yanni tá falando é tudo mentira. E o vídeo que o Stott vai soltar aí vai desmentir tudo que o Yanni falou ou fez aí na internet. Enfim, vamos esperar pra ver o que eles vão falar, né? Porque realmente, essa parada que o Yanni trouxe aí, uma parada que eu não tinha visto até então, e que me deixou assim muito surpreso. Apesar que falta de aviso não foi, né? Aquela coisa, o mundo ele não gira, ele capota.